Manias bobas que deixam o seu filho mais inseguro todos os dias e talvez você não tenha percebido que você faz elas no seu dia a dia e vai cada vez mais piorando essa situação. Meu nome é Cristina Engelstamboss, sou terapeuta, trabalho principalmente com dores, traumas de origem emocional, com a reprogramação deles através do sistema nervoso autônomo, ajustando crenças, traumas, comportamentos, pensamentos, suplementações quando necessário, fazendo toda a sugestão aí de consumo, para que você tenha uma fisiologia, um pensamento, um corpo alinhado com os objetivos que você quer. Então, é muito comum a gente ver esses padrões nas famílias de insegurança, medo, receio, de que se machuque, se frustre, passe por um desafio e não consiga, dar conta sozinho. E quando a gente ouve isso a vida inteira, será que vai dar conta? Será que é capaz? Começa uma coisa e logo desiste, é uma outra queixa bem comum que eu escuto das famílias. A gente vai alimentando todo um padrão de dificuldade de tomar decisões. E aí quando essa criança vira um adolescente, chega lá no momento, dos seus 15 anos em diante, onde ele começa a refletir, o que ele quer da vida, qual caminho vai seguir. Muitas vezes esses pais vêm para mim desesperados, pedindo para que eu ajude esse adolescente a encontrar um propósito, aquilo que ele ama, fazer a paixão, porque ele não sabe muito bem o que gosta, o que não gosta, como tomar as decisões, ou se sabe como gosta, não consegue comunicar isso com o pai e com a mãe, então existe uma dificuldade muito grande de comunicação também. E a gente vai vendo isso tudo virar uma bola de neve, mas que pode ser corrigido com 3 erros, muito bobos, manias bobas, que a gente costuma fazer como pai, como mãe, na inocência de querer ajudar o filho. Eu como mãe me coloco nessa também, às vezes passa despercebido, quando eu vejo já falo, opa, temos que corrigir isso daqui. A primeira coisa, gente, é aquele hábito que a gente tem, principalmente quando eles são pequenininhos, de deixa que a mãe faz. Quando a gente instala esse padrão na criança do deixa que a mãe faz, e muitas vezes, na pressa, na correria, tudo bem, eu entendo que nós precisamos fazer. Mas, perceba uma situação, imagina comigo, você tá lá, o seu filho tá tentando aprender a colocar os sapatos sozinho, e você fala, deixa que a mãe faz, que a gente tem horário, tem que ser correndo e tudo mais. Mas toda vez que a gente interfere na velocidade da criança, na ânsia de ajudar, sim, a gente acaba ferindo o processo de maturação de como que ela resolve aquele problema, do desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, do comportamento da criança. E toda vez quando ela começa a desenvolver o raciocínio, a gente vai lá e corta, a gente vai lá e resolve, a gente vai lá e faz. E isso impede com que a criança desenvolva essa habilidade intrínseca de olhar e pensar, o que eu faço com isso? Eu sei que eu tenho que colocar no pé. Como que eu coloco no pé? Então, eu já vi a minha mãe fazer algumas vezes. Aí eles vão tentar puxar, encaixar, e a gente precisa deixar eles passarem por esse processo. Então, talvez o erro mais bobo e mais comum é a gente querer facilitar demais a vida deles e não deixar eles passar por esse processo de aprendizado. Outro erro muito comum e muito bobo é quando a gente no impulso, na ânsia, acaba falando assim, mas de novo isso? Quando a gente tem essa reação, gente, com os filhos, a gente tá instalando neles sem querer um imprint que é muito ruim mesmo. Que é, você já errou uma vez, poxa, você tá errando de novo. Você só erra. A gente tá colocando na cabeça daquele jovem, daquela criança, que mais uma vez ela falhou com a gente. E que isso é um absurdo. Como se ela não pudesse errar, como se ela não pudesse falhar. E é uma coisa muito automática que muitas vezes, quando a gente percebe, já saiu, já foi. E se a gente não tomar a consciência e mudar esse padrão, a criança ela já vai ficar com medo de fazer da próxima vez, porque de novo ela vai errar. Ou seja, ela tem mais medo de tentar, porque cada vez que ela tenta, ela falha. E se ela falha, ela te decepciona. E daí a gente cria a bola de neve que a gente não quer, que é a criança com medo de testar coisas novas, de tentar coisas novas. Eu diria que o terceiro ponto aqui que a gente acaba falando na inconsciência é eu tenho que fazer tudo sozinha. Quando você fala isso para uma criança,
para um adolescente é como se você pegasse assim e dilacerasse o coração deles. Porque quando você tem que fazer tudo sozinha e a criança tá ali do seu lado, no mesmo ambiente que você tá dizendo para ela que ela não pertence àquela situação, que ela não pertence àquele mundo. Entende que é como se você dissesse que ela não presta para nada porque você tem que fazer tudo sozinha. Por mais que as pessoas não vão fazer exatamente como você faz, quando você solta essa frase para a criança, a informação que você tá deixando, o imprint lá no inconsciente dela é: poxa, eu não sirvo para nada. Porque se eu tô no mesmo ambiente que a minha mãe reclama que tem que fazer tudo sozinha, eu sou um estorvo, eu tô incomodando, eu não sirvo para nada. E quando a gente faz esses 3 padrões juntos, é pior ainda, né? Que é a bagunça que geralmente chega aqui na clínica. Porque a gente vê um filho que com poucos anos de idade tinha um interesse em ajudar a mãe, ajudar o pai, participar, era proativo, que quando chega ali nos 4, 5 anos, muitas vezes vai se afastando desse senso mais de querer ajudar, querer participar, e começa, né, quando é adolescente principalmente, aí se fechando o mundinho deles. E muitas vezes a gente acaba culpando os adolescentes, dizendo que é dos hormônios, que é do crescimento, que adolescente é assim mesmo, normaliza o fato deles quererem se isolar e não pensa na questão de autorresponsabilidade. E esse é o primeiro passo para solucionar a questão da insegurança do seu filho, a autorresponsabilidade. Aqui, falando diretamente com as mães, porque são frases mais comuns das mães, mas sim, às vezes os pais eles também fazem isso. Mas se a gente não trouxer essa postura de autorresponsabilidade, independente de se o seu filho fez 80% das coisas erradas e só você 20%, a gente tem um papel nisso. E principalmente, a gente é o adulto que precisa tomar aquela situação nas mãos e assumir o controle, e não a criança. Então, independente de você estar certo ou errado, e aqui não é uma questão desse julgamento, você precisa corrigir a sua mentalidade para uma mentalidade de autorresponsabilidade. Pensar, tudo aquilo que está instalado no inconsciente do meu filho é responsabilidade de pai e de mãe, do ambiente, dos pensamentos, dos comportamentos, dos espelhamentos que eles fizeram. Então, se eu quero que o meu filho tenha autorresponsabilidade, se sinta seguro, confiante para tomar decisões, eu preciso ser uma pessoa segura, responsável, confiante para tomar decisões, porque as crianças aprendem por feedback de espelhamento, elas aprendem por mimética, por imitação. Se elas veem você falando uma incoerência, uma mentira, na primeira vez que você fala, elas já captam, porque elas são muito espertas. Nós que muitas vezes subestimamos a capacidade de conhecimento delas, e não por mal, por querer atalhar esse processo de maturação. Outro ponto, que é, digamos assim, o segundo passo para a solução, é calcular o prejuízo. Se, por exemplo, teu filho tá lá tentando fazer um bolo, né? E ele fez o bolo errado. E a segunda vez ele fez o bolo errado também. E a terceira vez ele fez o bolo errado. É um prejuízo enorme? Não. É um cuidado que tem que se ter com a comida? Sim. Mas o seu filho, ele tem a consciência disso. Então, se for um prejuízo pequeno, deixa ele tentar. Deixa ele fazer, invista na maturidade do seu filho. Eu sempre converso com meu marido assim, em relação a isso, que se o prejuízo for pequeno, não é uma coisa assim, meu Deus, riscou o carro, sabe? Uma coisa que, meu Deus, sai dali, né? Não pode fazer. Mas é uma tinta, é uma peça de roupa que vai sujar, é um prejuízo, né? Como, por exemplo, fazer uma mistura e não dar certo. É um prejuízo calculado, que por mais que é um prejuízo, é muito pequeno perto de todo o processo de maturação, aprendizado e desenvolvimento, que o resultado daquela experiência, independente se seja o sucesso ou o fracasso, vai gerar no consciente dele. O fato dele tentar e ver que deu, o fato dele tentar e ver que não deu. Isso tudo é muito importante para a maturação emocional do seu filho. Quando você permite esse ambiente de aprendizagem, você permite com que ele saiba que nem tudo que ele vai fazer na vida vai dar certo, porém, quando dá certo, às vezes dá muito certo.
que ele não precisa acertar toda vez, mas o importante é ele aprender rápido com o erro. Então, se você quer um filho seguro, você precisa sim estar disposto a investir nesses pequenos prejuízos, talvez que ele cause ao longo da infância, da adolescência, desse processo de amadurecimento do serzinho dele. A terceira coisa que a gente pode fazer para mudar esse ambiente é usar frases de afirmação. Falar: olha, filho, se ele estiver triste porque não deu certo, realmente não deu. Vamos tentar fazer diferente? E o que você acha que poderia ser feito para a gente mudar essa situação? Você sabe que você consegue, você é capaz, você é gentil, você é calmo. Esse comportamento seu que está disfuncional. Eu nunca, em hipótese alguma, gente, corrija a minha filha dizendo: não gostei do que você fez, você é mal educada, você é irritada. Jamais. Filha, esse comportamento que você fez não é legal. Você é uma menina querida, educada, calma, porém esse comportamento de irritação não é legal, a mamãe não gosta. Percebe que eu nunca falo coisas sobre o ser dela, sobre quem ela é. Quando a gente vai falar sobre quem a criança é, sempre precisam ser frases de afirmação, de uma imagem pessoal que ela vai criar, dessa autoimagem que vai gerir a autoestima dela, gente, o que ela acredita de quem ela é para a vida inteira. Se eu colocar coisas boas aqui, eu nunca vou ter uma falha de identidade no filho, uma falha, e tem falhas muito profundas que são feridas muito difíceis da gente cicatrizar depois em terapia. Então, eu sempre tomo esse cuidado, eu sempre uso frases de afirmação e corrijo o comportamento. Então, olha, você é calma, esse comportamento não combina com isso. Por que você tá com esse comportamento? O que te incomodou? E então a gente vai aprender a se autorregular, a fazer gestão das emoções, a desenvolver inteligência emocional, a entender, olha, isso que eu tô sentindo é raiva, porque, por exemplo, eu não pude ter acesso àquilo. E ok, tá tudo bem lidar com a frustração, porque nem sempre eu vou ter acesso àquilo que eu quero na hora que eu quero. Então a gente precisa ir trazendo esse amadurecimento para a criança e para o adolescente. E a quarta coisa, que é muito legal quando você trabalha essas frases de afirmação, é ancorar isso no ambiente. Então, por exemplo, colocar um quadro lá no quarto do seu filho, eu tenho no quarto dos meus filhos, frases onde, por mais que eles ainda nem sabem ler, já estou ancorando no inconsciente deles algumas coisas, como por exemplo, eu sou calmo, eu sou da paz, eu sou gentil, eu sou honesto, eu sou da verdade. Essas frases de afirmação, elas já vão mandando mensagens subliminares para o inconsciente da criança e ajudando a gente a ancorar toda essa identidade forte. Porque o que faz a criança ser segura é ela saber que ela vai errar, vai sim acertar, também no meio do caminho, que isso é o processo de aprendizagem, que tá tudo bem ela errar enquanto ela está aprendendo, e mesmo depois que já aprendeu, acidentes podem acontecer, mas que ela sempre precisa buscar fazer o melhor dela, independente do resultado. E quando ela sabe daquilo que ela é boa, aquilo que ela é capaz, está disposta a descobrir, explorar, testar, aprender e tem essa validação externa, principalmente até os 7 anos de idade, a gente vai construir um adulto funcional, uma pessoa com segurança, com confiança, uma pessoa que sabe tomar decisões, que sabe olhar para a situação às vezes que está um caos e fazer a gestão emocional para que ela consiga sair daquela situação ali. Então, eu diria que esses 4 passos de autorresponsabilidade, calcular o prejuízo, frases de afirmação, curar no ambiente, corrigem esses erros mais bobos que a gente acaba cometendo, mas que deixam os nossos filhos mais inseguros. E se esse conteúdo te ajudou, manda também para o grupo da família,
para o seu colega, que também é pai, mãe, para suas amigas, porque são coisas muito simples, mas que no dia a dia, repetindo, criam um caos, um buraco, um drama na adolescência, na vida adulta, que depois a gente precisa ficar resolvendo em terapia. E se fez sentido, já deixa o seu like, que ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E dúvidas, por favor, manda também aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Tenham uma ótima semana e se precisarem de mais ajudas, vocês encontram nos links aqui embaixo da descrição, número da clínica e mais informações que vocês podem buscar. Uma ótima semana e fiquem com Deus!